Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de João capítulo 3, versículo do 31 ao 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra, pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho, atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, o que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quer nos falar no dia de hoje, e de que maneira a palavra de Deus pode tocar o coração de cada um de nós. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós vemos essa revelação de Jesus. Aquele que vem do alto está acima de todos. E nós vemos aquele que vem do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. E Jesus nos fala também no Evangelho de hoje, o que é da terra, pertence à terra e fala as coisas da terra. Por que Jesus quer nos falar isso no dia de hoje? Ontem no Evangelho nós vemos essa revelação de Deus, esse amor de Deus pelo seu Filho Jesus e por cada um de nós. Hoje nós vemos que as pessoas da terra querem viver as coisas da terra e falam das coisas da terra. É o ódio, é a ganância, a inveja, a vaidade, é o orgulho, é as coisas que aprisionam nesse mundo terreno. Acham que sua vida é só esse mundo e vivem as coisas desse mundo. Mas Jesus fala das coisas de Deus, porque Ele é Filho de Deus, Ele vem de Deus, Ele não foi criado por Deus, Ele foi gerado por Deus de todo o sempre. E esse amor de Deus que fez com que o Verbo se fizesse carne. É esse amor de Deus por cada um de nós que fez com que Jesus se tornasse humano. E o amor de Jesus que fez com que se doasse na cruz. Portanto, meus irmãos, que nós reconhecemos as coisas do alto, que nós vivamos esse amor de Deus, porque as palavras de Jesus são as palavras de Deus. É o amor de Deus presente por cada um de nós. Mas nós falamos assim, mas como? Como que Deus ama tanto o seu Filho e fez com que deixasse as dores, os sofrimentos, as flagelações, a morte na cruz por cada um de nós? Aí nós entendemos o verdadeiro sentido do amor. É porque Deus tem outros filhos perdidos na terra. Esses filhos que estavam perdidos e que se encontram perdidos até hoje, porque querem viver as coisas desse mundo. Portanto, como nós vimos no Evangelho de hoje, Jesus não veio para fazer a justiça, para condenar ninguém, mas Ele veio para nos trazer a salvação. E é isso que nós precisamos ver, esse amor, entender esse amor de Deus por cada um de nós. O tanto que Ele nos ama, que Ele nos dá o seu Filho unigênito em função da salvação de cada um de nós.
mas nós precisamos olhar o Jesus com os olhos do céu, olhar as palavras de Jesus com os olhos do amor de Deus, deixar que o amor de Deus invada o nosso coração e invada a nossa vida. E essa revelação do amor de Deus nós vemos na passagem da transfiguração e no batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, quando o céu se abre e a voz de Deus fala: este é o meu Filho amado. Meus irmãos, Deus nos ama muito. Deixe essas prisões que as coisas do mundo, essas coisas da terra nos aprisionam e nos tornam que sejamos cegos para esse amor de Deus. Cristo se doa na cruz, é o amor verdadeiro, é a essência do amor verdadeiro. E nós devemos viver esse amor inesgotável, esse amor abundante. É Cristo que nos faz esse Filho de Deus. É o Cristo encarnado que faz de nós que nós não sejamos mais servos, mas irmãos. E nós devemos estar atentos àquilo que Jesus nos fala no final do Evangelho de hoje. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a morte, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Muitas pessoas hoje em dia rejeitam esse Cristo, não querem saber desse Jesus. Cuidado, meus irmãos, devemos contar com a misericórdia de Deus enquanto estivermos vivendo essa vida, porque depois é a justiça de Deus que irá prevalecer. E aí, aquele que rejeitou o Cristo nessa vida irá para o lugar escuro, onde há choro e ranger de dente. Cristo quer nos salvar, mas Ele não nos obriga que nós façamos a opção pela salvação. Ele quer que, por amor, nós escolhamos o Cristo Jesus, para que nós contemplemos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.